Estamos de volta falando sobre catarata. Hoje, nesta noite, nós estamos falando sobre catarata. Eu acho que é um assunto interessante para todos nós. E quando que uma pessoa sabe que é o momento certo e que o médico também sabe que é o momento certo para operar essa catarata? O sintoma principal para a indicação cirúrgica seria realmente a queixa do paciente de que não está conseguindo fazer algo que antes ele conseguia. Dirigir à noite, ou num dia de chuva, assistir televisão, detalhes, ou fazer alguma atividade manual, uma leitura, tá? Um embaçamento da visão. Porém, no consultório nós temos alguns critérios também mais objetivos de visão. Tá? Então, o que é importante é o paciente que tem a catarata fazer o acompanhamento com o seu médico, falar das suas queixas e juntos decidir o melhor momento para fazer o procedimento. Se a pessoa tem catarata nos dois olhos, nos dois cristalinos, essa opacidade que ocorre no cristalino, a cirurgia deve ser feita simultaneamente nos dois ao mesmo tempo ou um de cada vez? Essa é uma boa pergunta, porque os pacientes às vezes chegam com essa dúvida no consultório, mas o que a gente costuma fazer, pelo risco até cirúrgico de infecção, é operar normalmente um olho, fazer o processo de recuperação para depois operar o segundo olho. Existem alguns colegas que fazem 1, 2 dias, uma semana, 15 dias, tá? Mas isso depende de cada caso, do cirurgião, da sua experiência. Mas normalmente a cirurgia de catarata é uma cirurgia eletiva programada, então existe esse tempo para fazer toda essa avaliação cirúrgica pré-operatória. Eu acho um detalhe muito importante, é a qualificação do profissional. Mas todos nós médicos, quando exercemos uma função, nós temos que estar bem qualificados para fazer aquilo que nós propomos ao paciente, porque nós temos que nos colocar na posição do paciente. E quem está qualificado realmente para fazer essa cirurgia? Essa cirurgia pode fazer em clínica oftalmológica ou em centros cirúrgicos próprios? Como é que é isso? Como funciona isso? Então, a cirurgia de catarata, o oftalmologista ele tem o treinamento para fazer essa cirurgia, né? Mas nem todos fazem o procedimento cirúrgico. Existe um site que tem a lista dos cirurgiões membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa e Catarata. Lá é um bom lugar para checar. Mas outra coisa muito importante é o paciente conversar com pessoas que já fizeram cirurgia para ter indicação do médico, ver como são os resultados pós-operatórios também, é muito importante. E já em relação às clínicas, os hospitais, tá? É muito importante também o controle de infecção, os equipamentos adequados, mas se tiver tudo em dia, o sucesso realmente é algo que faz parte desse tipo de cirurgia. Pode ser operado em clínicas? Pode ser operado em clínicas. Desde que esteja bem desde que ela esteja habilitada e equipada para isso. Sim. E é verdade que a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples? Então, isso ficou um pouquinho que pode ser realizada assim, em poucos minutos? Eu acho que não. Pelo tempo cirúrgico, muita gente acha que é um procedimento simples, mas a curva de aprendizado ela é muito grande, muito alta, é muito tempo de estudo e de treinamento cirúrgico e exige também equipamentos próprios para essa situação, equipamento cirúrgico, material cirúrgico. Porque é usado microscópio, né? Microscópio, equipamento de última geração, então não é algo simples, não é igual a você ir lá cortar o cabelo, fazer algo desse tipo. É uma cirurgia, contém também o período pós-operatório, é importante o paciente fazer o pós-operatório de uma maneira adequada. Então são vários cuidados, muita coisa envolvida, então não é algo simples. Bem, o telespectador pode estar querendo saber também, se
se usa uma anestesia geral? Qual é o tipo de anestesia que é usado para fazer a cirurgia de catarata? A cirurgia de catarata é realizada sob anestesia local, tá? Pode ser feito através de colírios ou de uma pequena medicação ao redor dos olhos, através de uma injeção. A gente chama isso de anestesia com bloqueio peribulbar, tá? Mas é uma anestesia que, como conta também com o auxílio de uma sedação, o paciente fica tranquilo, faz o procedimento e consegue ir para casa no mesmo dia. Porque o olho não pode mexer. Isso. Porque se mexer, estraga tudo, né? Hoje a gente até consegue fazer cirurgia com o olho mexendo. Ah, é? É, a gente consegue, sim. Consegue, né? Local. É. Então tá, é isso aí. Agora, se um paciente tem miopia e tem catarata, a cirurgia de catarata vai resolver o problema da miopia? Então, a cirurgia de catarata, como ela mexe na lente do olho, ela consegue mexer no grau do olho também, ou seja, no óculos que o paciente usava ou não antes. Então, a miopia, a hipermetropia e até mesmo o astigmatismo, eles podem ser corrigidos na moderna cirurgia de catarata, com lentes especiais que contenham esse grau. Sim. E uma coisa que eu gostaria de saber, qual é o tipo de lente intraocular? Para cada paciente que tem uma catarata, é escolhido um tipo especial de lente ou não? Sim, exatamente. Depende dos exames pré-operatórios, depende do tipo de grau, se a pessoa tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, e através disso a gente consegue fazer os cálculos pré-operatórios para poder indicar a melhor lente com o melhor resultado, não só da catarata, mas um resultado refrativo, ou seja, para diminuir a dependência ao óculos também. Então, vocês já estão observando que a lente não é igual para todos. Exatamente. Né? As lentes são diferentes. Outra coisa que eu gostaria de saber, muitas vezes, após a cirurgia de catarata, a pessoa tem que usar óculos ou não? Depende então do resultado final, tá? Se a gente consegue zerar o grau, pode ser que essa dependência ao óculos diminua, mas não gostamos de falar que vai deixar o paciente sem óculos, mas a gente tenta dizer que vai deixar ele mais independente do óculos. Mas algumas lentes intraoculares, inclusive, elas conseguem corrigir para longe e para perto, tá? São lentes multifocais, trifocais, tá? E às vezes a dependência ela é tão grande que o paciente realmente fica livre do óculos. E os cuidados pós-operatórios? Uma cirurgia de catarata, operou hoje, amanhã, depois, uma semana, quais são os cuidados que o paciente deve ter? O paciente deve evitar pegar peso, fazer um esforço exagerado, baixar a cabeça, dormir pressionando o olho, tá? São alguns cuidados principais. E é claro, levar em conta também o uso dos colírios, principalmente antibiótico e anti-inflamatório, que ajudam na recuperação e evitam também uma infecção. Uma pergunta. Operou catarata hoje, amanhã ele já está enxergando normal? Dependendo do nível de catarata, se for uma catarata mais molinha, mais inicial, pode ser que ao tirar o curativo o paciente já esteja realmente com uma visão muito boa. Tá? Mas, porém, existe todo o processo de cicatrização que deve ser levado em conta aí para prescrever ou não um óculos no futuro. Mas a visão costuma ser boa, mas depende disso. Se a catarata é uma catarata madura, uma catarata mais dura na hora da sua retirada, a tendência é que tenha um inchaço na córnea, que o olho demore um pouquinho mais para se recuperar, mas o resultado final, se tiver uma boa cicatrização, também é muito bom. Então, muitos pacientes podem ainda depender do óculos, né? Exatamente. Isso é bom saber que muitas vezes, vou operar a catarata, vou abandonar o óculos. Não. Muitas vezes ele pode ainda ficar na dependência do óculos, né? Exatamente. Tem muitos casos que nós não conseguimos tirar essa dependência. Muito bem. Nós estamos fazendo um breve intervalo e já retornamos já
com esse assunto importante dos distúrbios que acometem a visão.